Graça e paz, amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações, não só do nosso país, mas também do mundo inteiro. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. E o país é o Brasil. Hoje eu vou trazer uma palavra, uma palavra sobre pecado. E também se tem jeito para pregar, para os pecados do homem. Quando eu falo do homem, é do homem e da mulher. Mas para dar início, vamos louvar o hino do cantor cristão de número 254. 254. Não venhas tarde. Que nos diz assim: depressa vem, amigo, pois é bem tarde já, nas bodas preparadas, lugar para todos há. Talvez tu demorando, o esposo vá chegar, e quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só te despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Oh, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada, e tu batendo em vão. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, para a vinda do Senhor. Se crente, pois tu fores, terás o seu favor. No céu então, cantando, irás de certo entrar. Mas se te descuidares, não hás de ali chegar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Amém. E para a nossa reflexão, eu já vou deixar aqui, já no tema da palavra de hoje, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo do 19 ao 21, que também fala sobre pecado, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebidice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que nosso Deus nos abençoe. E se vocês estiverem gostando das pregações, dos hinos louvados aqui, também dos estudos bíblicos, vocês podem acessar o canal aí do irmão Zito Limoeiro, porque tem vários irmãozitos no Brasil. Irmão Zito Limoeiro separado, você vai lá no YouTube, bota um dedinho aí onde está escrito sininho, aperta ali o sininho, e bote todas do lado esquerdo, bota um gostinho do lado esquerdo, que vocês vão encontrar. Com o trabalho de hoje já são 150 trabalhos, são 79 estudos e o resto são tudo pregações e louvores. Vamos dar início ao trabalho. Sabemos que eu li aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, não é? E eu vou juntar com outros pecados também de outros
de outros livros aqui, mais 2 livros, na Bíblia, no Novo Testamento, que fala de pecado também. Mas eu vou começar, né, pelo primeiro aqui, não pelo que eu li. Vou começar onde está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 8. Apocalipse, capítulo 21 e o versículo é de número 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Que a segunda morte significa a espiritual. Então, o que significa os tímidos, pessoas tímidas? Não é a pessoa tímida que às vezes tem um filho na família que fica isolado num quarto de outros irmãos, tem uma timidez, não. Tímidos aqui na palavra é considerado como covardes. São aqueles que sabem, já têm uma experiência com Deus, já aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador, e já conhecem a verdade, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E essa timidez, ele tem essa timidez de não querer levar a palavra a quem precisa, mesmo sendo uma pessoa entendida e que Deus lhe deu a sabedoria na palavra, ele tem que repassar aquele que estudou e que sabe para os outros. É isso. Os tímidos são isso. E aos abomináveis. Abomináveis são todo tipo de pessoa que pratica vários tipos de pecado e aborrece ao nosso Deus, que está lá no alto céu. Tudo que é abominável diante de Deus do alto dos céus é reprovado perante ele, qualquer tipo de pecado, abomináveis. E aos homicidas. Homicida é aquele que tira a sua própria vida, porque ele não tem direito de fazer isso. Quem dá a vida, quem deu a vida a nós, foi o nosso Deus, né? E quem tem o direito de tirá-la no dia certo também é o nosso Deus. Mas existem muitas pessoas com depressões que tiram sua própria vida, né? Pessoas que se enforcam, pessoas que dão um tiro no ouvido, na cabeça, não é? E pessoas que se atiram de uma ponta embaixo. E esse aí é um homicida. E esse também não vai herdar o reino do céu, infelizmente. São pecados que cometemos. E aos feiticeiros. Feiticeiro é todo aquele tipo de pessoa que faz todo tipo de feitiçaria contra outras pessoas. Não vou citar aqui religiões, mas sabemos que todo tipo de feitiçaria Deus reprova. É reprovado diante de Deus, que o único Deus que a gente deve adorar, com D maiúsculo, é o nosso Deus que está no mais alto dos céus. Aquele que fez, gerou Jesus Cristo de Nazaré para ser o nosso libertador e salvador. É o nosso Deus com D maiúsculo. E aos idólatras. Idólatra é todo aquele tipo de homem que pratica essa arte de idolatria. Seja a pessoa que idolatra, compra um carro zero e vai já ali, aí fica zelando pelo aquele carro todo dia, tirando a poeira, soprando, e ele está fazendo isso, é um tipo de idolatria. Também é outro tipo de idolatria, a pessoa que idolatra cantores, atores de televisão, né? E tem pessoas que passam aí dias e noites, 4, 5 dias, quando vem um cantor de fora, para poder se apresentar, guardando lugar para na primeira fila. Esse tipo de idolatria, pessoas que adoram e idolatram também. Tem uma televisão de 70 polegadas, ou 75, 50 e tanto, fica passando pano ali todo dia. Isso é idolatria. Está tirando a honra e glória de Deus para dar para essas coisas. E Deus não se agrada desse tipo também de pecado. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Exatamente. Os mentirosos também. Mas nós mentimos. E nós pecamos todo dia. E Deus está lá em cima dizendo, eu te perdoo, meu filho. Porque se a gente disser que não mente aqui, que não peca aqui, já está dizendo que é o santo dos santos. Isso não existe. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas quanto isso aqui,
todos vão ter a morte espiritual. Não é a primeira morte que é a carnal que a gente vai, porque morre sexo juízo ali, e a pessoa vai ser enterrada. É a morte espiritual, é aquela que a pessoa espera um dia morar com Deus, e devido a esse pecado aqui também, Deus não vai permitir, não é? A não ser que ele mude, como eu vou falar aqui. E também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 10, nos diz assim: são pecados também os devassos, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Exatamente, vou morrer aqui palavra por palavra também, para os amados irmãos e os queridos ouvintes. Os devassos é aquele que pratica todo tipo de pecado. E diz assim, e os adúlteros. Os adúlteros é aquele que pratica o ato de adultério. O ato de adultério. E os sodomitas é aquelas pessoas que vivem como se fosse naquele tempo de Sodoma e Gomorra, né? Quando Deus mandou a destruição daquelas duas cidades, porque ali o pecado estava demais. E só salvaram 3 pessoas ali, que foi Ló e suas 2 filhas, porque a esposa dele olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quando Deus deu a ordem aos 2 anjos ali, para eles saírem e para não olhar para trás, felizmente a mulher desobedeceu e, por castigo, ela se transformou numa estátua de sal. E também tem aqui, nem os ladrões. Ladrões são aqueles ladrões que entram na sua casa, roubam, assaltam as pessoas, né? Roubam celular e roubam o dinheiro das pessoas. Ladrões são esses, que ele não vem, não diz o dia que vai roubar, espera uma casa estar fechada, quando a pessoa sai de casa para fazer uma viagem, fica de olho para roubar até dentro da casa da pessoa, roubar objetos, roubar aquilo que não lhe pertence, não é? Coisas alheias, e isso também é desagradável a Deus. Também, nem os avarentos. O que são os avarentos? Avarento é aquela pessoa que só pensa em dinheiro. Quanto tem mais dinheiro, mais quer. Isso é um avarento, que chama de muquirana, pão duro, unha de fome, mão de vaca, não é? Nem tem coragem de ajudar o próximo, mesmo tendo dinheiro. Muitos ajudam, mas dá umas migalhas. E às vezes não dá aquilo que é do Senhor por direito, para ajudar a igreja. Não estou dizendo que os irmãos aqui não dão. Dão, ajuda a igreja. Mas nem todo aquele pega o que é correto diante de Deus e dá para Deus realmente o que é de Deus. Como está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo, se não me engano, 3, e o versículo número 10. Tem que dar a Deus o que é de Deus. E Deus ainda diz assim: dai-me, trazer as casas do meu tesouro, faz uma prova de mim, para ver se eu não mando bênçãos maiores do que essa, o dobro se queres. Mas para isso, esses avarentos têm que abrir um pouco a mão, e muitos são mão de vaca, não é? Pão duro não ajuda nem o irmão, às vezes não dá nem um prato de comida. Às vezes o irmão vai na casa de outro aí, e às vezes a gente vê isso. Não são hospitaleiros, essa é a palavra. Não dá um almoço a ninguém, não dá um pão a quem precisa, e Deus está lá de cima vendo tudo isso. Isso são pessoas avarentas, muquirana, pão duro, unha de fome, na maneira de falar. Deus não se agrada disso. Ou vocês mudam, ou também não vai entrar no reino de Deus. E também, aqui, nem os bêbados. Aquelas pessoas que são bêbadas, os beberrões, ele também não vai herdar o reino do céu. Porque Deus diz assim na palavra, que Deus deu o nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo como morada e templo do Espírito Santo de Deus. Se eu sou uma pessoa que diz ser evangélico e me encontro lá numa mesa de bar, bebendo, demasiadamente bebendo, olha, beber um copo de vinho até dissimulo isso aí. Agora a pessoa viver bêbado de dia à noite, não é? Azucrinando a vida das esposas quando está em casa. Às vezes até tem esposas também que são bêbadas, beberronas, não é? E os seus maridos não são, é vice-versa. E Deus não se agrada desse tipo de pecado. Também, nem os maldizentes.
Maldizente é aquela pessoa que fica se lamentando, se larmuriando, não é? Reclamões, murmurões, reclamando todo dia. E nós não devemos ser assim, porque Deus dá o sol e a chuva a todos, conforme o que Ele quer, tanto ímpios como também a servos deles e conservos. E nós devemos ser gratos a Deus, mas não maldizentes. Também, nem os roubadores, eu falei de ladrões, mas roubadores, essa palavra aqui, os roubadores também não herdarão o reino de Deus. Quem são os roubadores? O que significa roubadores? Apoderar de coisas que pertencem a outra pessoa, né? Se apoderar de coisas que pertencem a outra pessoa. E também, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Exatamente aqui. Esse roubador aqui é roubador de almas. É o diabo, não é? Então, ele só veio para roubar, matar e destruir todas as famílias, sejam evangélicas ou não, que toda família é um projeto de Deus na vida do ser humano. Desde quando Deus fez o homem e a mulher. E aqui, eu já disse aqui também, já li no começo no livro, de Gálatas, não é? Aqui, capítulo 5, versículo 19 a 21. E eu vou moer esse versículo aqui para os irmãos. Aqui fala também sobre prostituição, todo tipo de prostituição, que sabemos que Deus não se agrada. Impureza, que é aquilo que é impuro perante o nosso Deus, coisas que são impuras, e nós sabemos muito bem o que não devemos fazer. E aqui também fala de lascívia. Lascívia, essa palavra significa sensualidade. Todo tipo de sensualidade, Deus reprova. Que hoje em dia as pessoas estão andando praticamente nuas ou nus, não é? E sabemos disso. Lascívia é isso, é sensualidade, mostrar as formas do seu corpo de uma maneira indecente diante de Deus e dos homens aqui na terra. Então, quando eu digo homens e mulheres também, é por isso que a gente tem que citar essas coisas. Lascívia significa sensualidade, é a pessoa mostrar o seu corpo todo sensual, marcado, tudo de um jeito que desagrada a Deus, não é? E tem crentes também que andam de dia aí com roupas sensuais, mostrando tudo que não deve mostrar, seu corpo e as partes íntimas, marcando tudo. Não é assim? E de noite está na igreja com a roupa pelos pés, não é? Saias compridas com roupa descendo pelos pés. Mas quando sai na rua, mostra esse tipo de coisa. Deus não se agrada. Você é crente de verdade ou não? Meio crente Deus não quer. Deus quer o crente por inteiro, de corpo, de alma e de espírito. E também diz aqui, inimizades, porfias. Inimizade significa porfia, significa contendas, lutas. Aquelas contendas que os irmãos fazem de um para com o outro, não é? Levando intriga, às vezes levando coisas que não deveria levar, colocando o irmão contra o pastor, contra a esposa do pastor, contra o irmão da igreja. Você tem um problema com o irmão seu, tente resolver entre você e ele. Não faça isso, não leve recadinho não. Não seja um crente desse tipo não, que Deus não se agrada disso não. Viu? E se torna um crente, me perdoem, um crente chaleira, bajulador. E isso Deus não se agrada também não. Você primeiro olhe para você, sua vida, como é que você está diante de Deus. E não vou falar do seu irmão da maneira incorreta. Às vezes nem acontece uma coisa, você vai direto falar para o pastor. Vá com seu irmão e tem uma conversa com ele, particular, que é como a Bíblia nos diz. Não faça isso. Como mancebo de qualidade, chegou lá no capítulo 18 de Lucas, e o versículo também 18. E ele diz assim no começo: bom mestre, eu parei para ganhar o reino de Deus. Jesus replicou a ele, disse: por que tu me chamas de bom? Só um bom, que é Deus que está no alto do céu.
Então ele queria bajular Jesus, e Jesus nem aceitou esse tipo de bajulação. Estão me entendendo agora? Nem o próprio Jesus. E Jesus é Jesus, o nosso libertador e salvador. Então, iras. A gente vê aqui, emulações significa ciúme, todo tipo de ciúme. Essa palavra emulações significa ciúmes. Eu tenho ciúme do irmão, eu tenho ciúme da irmã, eu tenho ciúme da minha esposa, que ele não pode estar ali, eu tenho ciúme de um objeto, eu tenho ciúme da minha esposa. Não, não pode ser assim. Ciúmes, não pode ter ciúmes. Nem na parte carnal também, mas também na parte também espiritual, na parte da carne e na parte também do material também. Porque o ciúme às vezes é mais do homem para com a mulher e não devemos nos comportar dessa maneira. Deus sabe de todas as coisas. E sabemos aqui, porfias são as lutas que passamos todos os dias aqui. Quem é de nós que não é provado aqui? Crente que não é provado, ele é reprovado diante de Deus. E porfia significa lutas, aquelas lutas que nós temos que passar todo dia, como diz na Bíblia. A gente tem que praticamente matar um leão todo dia para poder viver. E sabemos que essas lutas sempre vai existir. Mas se nós tivermos fé através de Cristo Jesus, com Jesus Cristo no nosso barco, nós vamos passar essas lutas diariamente, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós e faz nós passar obstáculo por obstáculo, lutas após lutas, que isso não vai parar até o dia do juízo final. Também heresia. Heresia significa a pessoa que é herege. E quem dá ouvido aos hereges, herege é aquele que sabe da palavra, não quer levar a palavra de Deus, não é? Então, ele é um herege. Ele é um herege, ele não se compromete com a palavra de Deus. É contrário à palavra de Deus. É um apóstata. Ele é um apóstata. Praticamente um apóstata. Heresia. Todo tipo de heresia. O herege é isso. Ele não é uma pessoa que aceita a verdade. A verdade. E só pensa também em levar coisas contraditórias contra a palavra de Deus. E às vezes outras pessoas dão ouvidos àquela pessoa que está falando coisas que não é ilícitas diante da palavra de Deus, diante das suas santas escrituras. A eles. Também vemos aqui glutonaria. Glutonaria é toda aquela pessoa que sofre de gula. Eu só vou citar um caso aqui, como está escrito lá no Velho Testamento, né? O caso ali de Moisés, quando Deus mandou o maná do alto dos céus, e aquelas pessoas que saciavam do maná, que eu costumo dizer que Deus abriu uma padaria do céu e mandou esse pão precioso para o povo se alimentar, mas eles reclamaram e pediram carne. E Deus mandou chuva de cordonizes, que eles matavam com cajado a 1 metro de altura. Então, a gula dele foi tão grande, essa glutonaria foi tão grande, que eles morreram colocando carne pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, por tudo que tinha buraco. E muitos morreram saciados de tanta carne que comeram. Então, sabemos que também essa glutonaria significa, glutonaria significa gula. A gula, a pessoa às vezes come um prato de comida e está bem satisfeito e quer comer outro prato para armazenar comida para a noite, para não comer. Isso é feio demais. Vocês comam necessário, aquilo que vai lhe satisfazer. Não coma demais para depois estar lançando a comida fora, e não precisa beber bebida alcoólica para fazer isso, não. São pessoas que comem até demais. A comida está muito boa, coma aquilo que vai lhe saciar a sua vontade, para que não lhe venha fazer mal e você não vai, inclusive, parar num hospital para poder fazer uma lavagem. Isso é muito feio, não é? E Deus não se agrada também desse tipo de pessoas, desse tipo de erro, desse tipo de pecado. E, semelhante a estas coisas e outras, vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E sabemos
E tudo isso aqui que eu falei são pecados. E eu ainda vou aqui para o livro de Apocalipse, que eu esqueci uma palavrinha que é importante, aqui em Apocalipse 21, os irmãos me perdoem, Apocalipse 21, versículo 8. Fornicadores. O que são pessoas fornicadores? Fornicadores é todo tipo de pessoa que, sejam jovens, estão namorando na igreja, crentes, principalmente, viu? Estão namorando, são noivos, e praticam um ato sexual antes de se casar. E aquelas pessoas também que não são casadas, são crentes na igreja, não é? Não são casados, estão passando de crentes, e vivem acasaladamente, como um canário e uma canária. Eu não vou dizer uma palavra aqui mais forte. Acasaladamente. Tem que se casarem, porque estão vivendo em fornicação. Significa a mesma coisa que adultério, que adulterar. Então os fornicadores são isso aí. São todos que praticam o ato sexual antes do casamento e aqueles que vivem sem ter o casamento, sem ir no juiz e fazer seu casamento para receber as bênçãos diante de Deus e do juiz ali, e depois se casarem conforme a sua religião, digamos assim. Então, não pode viver acasaladamente, é pecado. Mas para tudo isso tem jeito, todo este pecado tem jeito? Tem sim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, antes do homem pecar, ali, capítulo 2 e último versículo 25 diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Por quê? Aqui está dizendo que Adão e Eva andavam no paraíso e andavam nus e não se envergonhavam, porque até aqui eles não tinham comido do fruto proibido, eles não tinham pecado espiritualmente ainda. E aqui, já no capítulo 3, na queda do homem e da mulher, diz assim: e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temo, porque estava nu, e escondi-me de ti. Meu Deus, não é? Aqui, Adão já estava dizendo a Deus que ele estava nu, porque ele pecou, já tinha comido do fruto que sua esposa Eva deu para ele. E ele comeu. E aqui sim, através disso, então todo o pecado do mundo. Aqui ele se sentiu nu, mas antes não. Aqui ele já tinha pecado. Aí procuraram folha de figueira para cobrir a sua nudez. E Deus falava com ele toda tarde, lá no Jardim do Éden, mas não dava ouvidos, né? Até Satanás ir lá, em forma de serpente, e enganou a Eva. E depois, Eva deu a Adão, não é? Eva disse que o culpado tinha sido a serpente, que é o diabo. E depois Adão disse que o culpado era a mulher que Deus tinha feito para ele, Eva. E Adão queria culpar até a Deus. Repare só. E Deus deixou Adão incumbido com a incumbência de tomar conta do Jardim do Éden. Ele era o cabeça, como os homens são cabeça da casa até hoje. São os varões da casa. E as esposas são suas ajudadoras. A mulher submissa ao homem, mas não empregada do homem. Deve respeito ao homem, e o homem também deve respeito à sua esposa. E também, aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, todos pecaram. Exatamente. Através de Adão, o pecado foi inseminado nele e Eva. Toda pessoa que nasceu após Adão já recebeu a semente do pecado. Nasce uma criança hoje, um bebezinho, e o povo diz, nasceu um anjinho. Não. Nasceu uma criança e ela já vem com o pecado inseminado. Só que a criança, um bebê, ela não tem condições de discernir o que é pecado e o que não é pecado. Não é? Tanto é que diz na palavra que as criancinhas herdarão o reino de Deus. Mas já nasce com a semente do pecado. Todos nós fomos inseminados com a semente do pecado até os dias de hoje. Todo que nasce. Desde quando Adão pecou até os dias de hoje. Em Romanos
capítulo 5, versículo 19, diz assim: porque, como pela desobediência de um homem, que foi Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Exatamente. Pelo pecado de um homem veio a desobediência, que foi a desobediência de Adão para com o nosso Deus. Aí surgiu todo esse tipo de pecados. Naquele tempo, tinha muitos pecados, mas hoje está muito pior. Hoje está muito pior. Hoje, os pecados estão pior do que Sodoma e Gomorra. Essa é a verdade, irmãos e amados ouvintes. E aqui, diz também nesse versículo de Romanos 5,19, diz assim: mas pela obediência de um, muitos serão justificados ou justos. Quem é esse um? Jesus Cristo. Pela obediência de Jesus, que Deus mandou aqui para o resgate do nosso pecado, como sabemos lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para o resgate do nosso pecado. Por isso que muitos serão justificados através de Cristo Jesus. Porque não foi à toa que Ele foi lá para aquela cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue precioso para o resgate dos nossos pecados. Não é? Ele derramou todo aquele sacrifício que Ele fez na cruz do pecado. Se fez pecador no nosso lugar, para que nós tivéssemos acesso à graça. E a graça é Jesus. E a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nem de estar aqui, amados irmãos e queridos ouvintes, mas pela misericórdia de Deus, estamos aqui até hoje, porque Deus mandou o seu Filho, amado e único, unigênito, para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Como diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a morte, essa morte aí é a eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A gente tem uma esperança, a gente tem que juntar nossos talentos, nossos galardões aqui, que são nossas obras, que fazemos de bom aqui. Não adianta você dizer assim: eu prego, eu levo uma palavra, eu oro para com as pessoas, eu dou esmolas ou donativos às pessoas, temos um trabalho solidário diante da sociedade. Você tem um dom de expelir demônios, de pregar, de orar, de tudo. Mas, se você não estiver em comunhão com Deus, você não vai subir, irmão. Nem eu também. Ficamos alertas sobre isso. E Jesus Cristo fez justo, para que nós pudéssemos ser justificados através da fé. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, através de Cristo Jesus. Não é? E também, na Bíblia diz que não há um justo sequer, mas se o homem deixar sua mala de pecados para trás, todos os seus pecados, aquela mala pesada, e aceitar Cristo como seu libertador e salvador, aí sim ele vai começar, né? E ganhou a liberdade, estava preso, e vai ganhar a salvação através de Cristo Jesus. Então, para tudo isso tem jeito. Tem um jeito sim, é deixar tudo isso para trás, essa mala de pecado, todos os seus pecados, aceitar a Cristo como seu libertador e salvador das suas vidas, e você vai se tornar uma pessoa mais justa. Mais justa como? Você vai deixar de chamar tantos palavrões, tantas coisas, de pecar, tantas coisas, às vezes aborrecer sua esposa, em casa, com todo tipo de pecado, as esposas também com seu esposo. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nos afastamos, ficamos afastados disso. O homem que é servo de Deus, ele está separado do mundo. Não adianta dizer que você é servo de Deus e está dentro do mundo, dentro de todas as coisas ali que desagradam a Deus. Esse não é um servo de verdade. Então, tem jeito para tudo isso. É claro que tem. Romanos capítulo 10 e versículo 9 diz assim: e a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e teu coração creres em Deus,
o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Exatamente. Se você confessar com sua boca e acreditar em Deus, que ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você vai ter a vida eterna. E aqui, no versículo 10 de Romanos, também diz assim, não é? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a gente tem que confessar com a nossa boca e dizer, eu quero ser liberto e quero ser salvo através da pessoa de Cristo Jesus. Amados irmãos, queridos ouvintes, esse foi o trabalho de hoje, dia 17 de fevereiro de 2024. Vocês me perdoem se eu disse alguma palavra áspera mais aí aos irmãos e quem não é, porque quem não é crente não tem essa obrigação toda, só quando aceitar Cristo Jesus como libertador e salvador. Mas vocês que já são crentes, e serve para mim também, irmãozito. Se eu ainda não liberar aqui meus pecados, também não liberar perdão, eu não vou chegar até os céus, não. Não vou não, amados irmãos. É o irmãozito que está falando isso aqui. Serve de lição para mim também, como eu me comporto, saio na rua. Qual é o meu testemunho diante dos outros? É os outros que vão testemunhar do irmãozito aqui. Não sou eu que vou testemunhar de mim. É por onde eu ando, a forma que eu ando, se eu compro, se eu sou crente, se eu compro, eu não pago. Os outros, eu sou enrolão. Se por acaso eu faço coisas ilícitas, não é? Se eu estou numa roda de jogadores de carta e outras coisas mais, se eu bebo escondido, que aqui, amados irmãos, que eles ouvindo, você pode esconder tudo do mundo aqui, da igreja, dos pastores, dos irmãos, mas uma coisa eu te digo, de Deus você nunca vai esconder nada, nem eu, que sou crente, nem os descrentes também, porque Deus é onisciente, ele está lá em cima, vendo tudo e vai contemplar todos. E outra coisa, Deus é amor, mas é justiça também. Nosso Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.